Fala, meu povo, seja bem-vindo a Homem Sem História. Nosso podcast está de volta. Fiquei muito tempo longe. Na verdade, não estava preso. Eu realmente não consegui voltar. Mas nós estamos voltando com um projeto aí, com o Forja, um clube, vocês vão gostar bastante, depois eu vou falar um pouco sobre ele. E hoje eu vou falar com um cara aqui que é o sinônimo de transformação. Jesus transformou a vida desse cara e é por isso que ele está aqui. Ele é um cara que tem uma história maravilhosa para contar para você. Você homem, você mulher também pode chamar o seu marido para assistir. Você vai ver como Deus transforma a vida de um homem. Como que aquele homem que coloca a sua vida nas mãos de Jesus, ele consegue viver a transformação. Mas antes, você vai ouvir esse recado que vai aparecer na sua tela aí, rapidão, olha só, e a gente já volta. Homens, vocês não foram chamados para viver na superficialidade. No Clube A Forja, nós construímos uma verdadeira masculinidade firme em Cristo, firme na família e vivendo um propósito. É hora de você se levantar, de você assumir a responsabilidade daquilo que Deus te chamou para ser. Venha com a gente, faça parte do Clube A Forja. Estamos de volta e aqui ele vai se apresentar, esse homem de Deus vai se apresentar e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida dele, sobre aquilo que Jesus tem feito na vida dele. A gente se conheceu há alguns anos e de lá para cá eu ouvi a sua história quando você contou a primeira vez. E eu fiquei impactado por aquilo que Deus transformou. E eu disse assim, não, esse cara eu tenho que contar a história dele aqui no podcast. Obrigado pela oportunidade, Salles. Sou Maurílio Dourado, para quem não me conhece, esposo da Elke Ingrid, filho do Deus amado, do Deus Altíssimo. E pai de Rian Luca, Paulo Eduardo, Davi, da princesinha Aline, a nossa princesinha querida. E Deus tem transformado a minha vida e continua essa transformação, tá? Continua, eu acho que só foi o início. Só foi o início. A gente vai contando a história aos poucos, você vai me contando aos poucos aquilo que aconteceu, como foi sua vida. Mas, Maurílio, você foi a vida toda cristão? Eu fui criado sendo levado pequeno, né, na infância para a presbiteriana, pela minha avó Aline. Ela me levava até os 6, 7 anos de idade. Depois disso, não mais. Aí fui para o mundão mesmo, conheci o mundo cedo, com 9 anos de idade, 10 anos. E por conta de algumas situações, alguns traumas, eu acabei parando de continuar indo para a igreja. E aí fui para o mundão mesmo, conheci o álcool muito cedo, né? O cigarro, prostituição, pornografia, começou muito cedo na minha vida. Quando a gente vai falando assim, é uma realidade muito comum, né? A realidade do homem é completamente diferente, assim. E eu acho que você fala quando é criança, mas hoje a gente está vendo também, essa é uma situação muito forte e é uma situação muito difícil, né? Mas chegou uma hora que isso teve que... Deus te buscou, assim. Como foi esse início, até esse processo de encontrar Deus, assim? Como foi que você deu? Então, comecei muito cedo, como eu te falei, no álcool, na bebida, no cigarro, na prostituição, como eu falei agora. E quando chegou em 2008, exatamente em 2008, onde eu já tinha meus 33 anos de idade, foi o meu primeiro encontro com Jesus, aquele encontro onde já veio aquele primeiro amor, já buscando querer ser batizado, fazer tudo que tinha que ser feito. E nesse momento foi meu primeiro encontro, foi onde começou a primeira transformação. É interessante que essa semana a gente estava lembrando lá, eu e minha esposa, alguns amigos, do tanto que eu era cheio de medos, de traumas. Um deles era o medo do escuro, imagina, tinha medo de escuro. E nessa conversão, em 2008 para 2009, foi quando eu me curei. E subi no monte. Nesse período era uma igreja pequena, poucos membros, mas todos os sábados a gente subia o monte no final do dia, tardezinha. Eu tava, nesse momento eu tinha uma loja na Rua da Feira, essa loja fechou tarde nesse dia e quando eu cheguei o pessoal já tinha subido, já estava perto de escurecer. E eu tomei a decisão, falei, não, eu vou. E comecei a ir orando. E fui subindo com muito medo, muito pavor. Via coisa, que o medo faz ver coisas, ouvi coisas. E me perdi na trilha. E ficou a noite, escureceu. E ali o Senhor me libertou do medo. Levantou um homem corajoso, um homem forte. E a partir dali, para mim, foi a maior experiência até então, naquela época, que eu tinha tido com Jesus. Foi ser liberto do medo.
O medo era tão grande, pra você ter ideia, eu vou contar uma situação que foi bem pouco tempo antes disso tudo acontecer, dessa libertação, que quando faltava energia, eu corria para a rua, se não tivesse ninguém em casa, para poder estar próximo de algum vizinho, de alguém. Não tinha coragem de ficar em casa só. Durante uma noite, minha sogra, mas meu sogro estava em casa, e durante uma noite, na madrugada, os gatos brigando no telhado, aquela zoada de gato, parecia que ladrão estava entrando dentro de casa. Nessa época, eu ainda não tinha conhecimento do Senhor, eu tinha arma em casa. E aí abri o cofre, peguei a arma e entreguei na mão da minha esposa. Olha para isso. Olha o homem covarde que eu era. Entreguei a arma à minha esposa e coloquei ela à frente. E eu fui atrás dela, ela como meu escudo. Que ela é pernambucana, sempre metida valente, falei, vai lá, amor, vai lá. E eu atrás. Meu amigo, quando minha sogra acende a luz, que ela também tinha escutado os barulhos, que ela acende a luz, que viu aquela cena, ela olhou para minha esposa e falou, que qualidade de homem é esse que tu arrumou? Foi constrangedor, viu, meu amigo? Muito constrangedor. Então, assim, logo após isso aconteceu, na subida do monte, eu fui curado. Curado maravilha! Mesmo. Então a gente vai ver que são situações que a transformação ela começa a existir, né? Ela começa a acontecer. Aí depois, 2008 você falou, 2008 para 2009. 2008 para 2009. Isso. Então, aí veio um tempo, mas a maioria dos homens, a gente fala o seguinte, que existe uma dificuldade muito grande do homem quando ele se entrega a Jesus, ele se entrega a Deus, né? E normalmente a mulher ela tem uma facilidade maior de ir, ela é emocionalmente mais propensa a isso. Só que o homem, quando ele vai também, quando Deus pega, ele também é o cara que ele não volta mais atrás. Ele é o cara assim, imbatível. Ele fala assim, não, aqui é o meu lugar e daqui eu não arredo. Eu imagino que deve ter sido isso com você. Para você ter ideia, eu tinha medo de ir para a igreja com medo de alguém demoniado, de possesso. Eu morria de medo disso. Depois que aconteceu esse episódio, que eu fui realmente liberto de verdade, eu andava nas feiras, aqui na feira, no mercado, atrás de pessoas, para ver se tinha algum demônio, alguma coisa, para me expulsar demônio. Eu comecei a assistir vídeo de pastores que visitavam presídio, na época, via DVD, pastores que visitavam presídio, eu achava massa aquilo. Eu falei, eu quero ser um guerreiro desse, quero batalhar agora dessa forma. Então, assim, foi um 880, sabe? Realmente foi uma cura, que desde então, a partir daquilo ali, eu fui forjado na coragem. O medo realmente foi... Você foi transformado, né? Sim. Aquele é um processo de transformação. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam, tinha um primo meu que falava assim, como é que você crê? Como é que você sabe? Como é que você sabe que você crê? Eu falava para ele, cara, eu sei. Então, na maioria, acha que é uma dificuldade absurda. Claro que não é uma coisa tão simples, né? Você aceitar uma mudança de vida. Mas depois que você vai, você entende pelo qual você E foi você criado. precisa se permitir. Quando Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, eu sou contigo. Quando Deus fala, Josué, seja forte e corajoso, Deus não está dando força e coragem a Josué. Isso é uma decisão. Então, tudo é uma decisão. No momento que eu poderia ter desistido de subir o monte ali naquele momento, que já estava escurecendo, todo mundo já tinha subido, mas na hora eu lembrei disso. Seja forte e corajoso. E foi nessa palavra que eu me apeguei, e aí eu decidi. E lá Deus foi comigo. Foi contigo. O Senhor foi comigo. Então, assim, muitas vezes o medo nos paralisa. Na maioria das vezes nos paralisa. E quando a gente toma a decisão de encarar o medo e ir para frente, ir para cima, é Deus. Deus vai estar conosco, porque a gente tomou a decisão. Josué, quando tomou a decisão de ser forte e corajoso, Deus foi com ele. Mas para isso ele teve que tomar uma decisão. Precisa ter uma decisão. E é uma questão de fé também, né? A gente associa esse processo a um processo de fé. Porque às vezes as pessoas falam, mas são características que um outro homem que não é cristão pode ter. Pode, ele pode. Só que a gente tem algo que é fé, alia isso tudo à fé, por um propósito maior, que a gente vai falando sobre isso um pouco. E você falando em fé, se você me permite. Pode falar. Hoje pela manhã eu estava conversando com o Claudio Honor, um amigo, e eu lembrei de um ato de fé. Na época eu não tinha nem discernimento, tinha por volta de 11, 12 anos de idade. Para mim foi o melhor ato de fé que eu já teve na minha vida. Minha esposa, eu tinha 11, 12 anos de idade por aí, e tinha aquela Irecê, era terra do feijão, era forte no agro. Irecê na década de 80, início de 90, era muito forte no agro. E lá tinha uma feira, como tem em Luiz Eduardo, a Farm Show, né? Lá tinha essa feira, que colocava muitos stands. E um dos stands era da Suzuki.
E tinha uma morena linda, uma menina linda, tinha 12, 13 anos de idade, muito linda a menina. E ela tava com aquelas tatuagens de rena, né? Com top e tal, a calça montada numa moto dessa. Uma moto linda, uma moto vinho. Lembro até da moto, como era uma Suzuki GSX-F. Quem entende de moto vai saber, uma 750. E aí ela tava nessa moto e eu ia passando com os colegas, eu feinho, todo magrelinho, banguela, esse dente demorou de nascer, meu amigo. Foi nascer 14 anos de idade esse dente. Outra hora eu conto essa história. E aí eu cheguei com os colegas, eles, todo mundo impactado com a beleza dessa menina. E eu olhei assim pra ela e falei, eu vou casar com ela. Eu vou casar com essa mulher. 10 anos depois, eu estava com ela, que é minha atual esposa hoje. Então, Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, é a convicção de você ter algo que ainda você não tem. Que não tem. Então, assim, para mim, eu lembro, quando eu falo de fé, eu lembro desse momento. Ali foi uma fé. Ah, maravilha. Cara, aproveitando essa história de esposa, nesse processo todo, como foi a sua esposa nesse processo seu de fé? Então, como foi essa situação? Então, naquela época eu não conhecia, não tinha aproximação. Ela disse que lembrava de mim, que morava próximo, no mesmo bairro, só que ela estava nessa época já morando em Salvador, tinha ido morar em Salvador. E quando ela retornou, quando a gente foi se encontrar, ela já estava noiva, eu estava em outro relacionamento, ela num relacionamento tóxico, eu também em outro relacionamento tóxico, e a gente se uniu pela dor. Pela dor, não? Na mesma época, a gente muito ferido, tinha acabado de terminar esse relacionamento. E aí, pela amizade, a gente começou esse relacionamento dessa forma. Ah, maravilha. E você se converteu primeiro ou ela? Primeiro foi eu. Primeiro foi você? Primeiro foi eu. Ah, e Na época ela se dizia ser muito católica, tinha raiva de crente, não queria saber de crente. Primeiro fui eu, em 2008 para 2009. Ah, e aí depois você chegou lá, como foi isso? Como foi a sua conversão, cara? Eu tinha uma loja de confecção, tinha duas nessa época, ela tomava conta de uma da Barreirinhas, que era a pioneira, a Elke Confecções, e eu da segunda aqui no centro, na Rua da Feira. Estava com muito desafio nessa loja, muita dificuldade. Fazendo os móveis, eu fui visitar o marceneiro. Nesse momento que fui visitar o marceneiro, eu acabei desabafando um pouco com ele do desafio que eu estava muito angustiado, senti um vazio muito grande. Aí, nesse momento, tem um pastor lá. E aí eu me converti dentro de uma marcenaria. Dentro de uma marcenaria. Eu saí de uma forma e retornei de outra forma. Aí quando eu cheguei, já cheguei impactado, tinha chorado muito aquebrantado, já foi chamando ela para ir para a igreja, era resistente. Até que devagarzinho ela começou a ir, eu comecei a ir primeiro, né? Depois ela foi. Ela foi. Ah, maravilha. Quais principais mudanças você viu, assim, por exemplo, em seu casamento depois da sua conversão? Olha, só para esclarecer um pouco, esse período que eu me converti, eu fiquei muito pouco tempo na presença do Senhor. Depois me afastei. Então, quando eu fiquei na presença do Senhor, né, foi um período de menos de 2 anos. E eu andava muito com o pastor o tempo todo com ele, para cima e para baixo o tempo todo. Eu comecei a depositar muito minha fé no homem. Eu olhava muito para o pastor. E nós homens somos falhos. E aí eu comecei a prestar atenção nas falhas do pastor. Infelizmente eu não tinha maturidade, comecei a olhar para isso. E eu acabei me afastando. E a palavra de Deus diz que é claro, quando você se afasta, aquela casa que estava, quando você vai se converter, que estava da forma toda suja, o Senhor vem, faz aquela limpa, expulsa tudo que não presta e faz morada. Mas no momento também que a gente vai e volta para o mundo, o Espírito Santo também, é uma escolha nossa, né? E aí volta aqueles que estavam com mais sede e faz o rebuliço. Foi a pior fase da minha vida, depois que eu me afastei dos pés do Senhor, de 2009 para 2010, que eu passei menos de 2 anos. E aí foi onde piorou tudo. O medo, fui curado, liberto, de verdade. Medo não senti mais. Mas a pornografia piorou. A prostituição, tudo, o cigarro, o álcool, bebida. E aí o meu Deus era o dinheiro. Eu cheguei a ponto, gente, nesse período aí, quando eu me afastei, de não acreditar mais em Deus. Na minha narrativa, na minha mente, de chegar a argumentar até para minha esposa, dizer que Deus era cultura. Que se eu tivesse nascido na Índia, Deus seria uma vaca. Depende do lugar que eu nasci, Deus seria um Buda. Então eu comecei a argumentar dessa forma. Dizer que Deus era cultura. Para você ter ideia a que ponto eu cheguei. Mesmo tendo tido muita experiência com o Senhor num curto prazo.
Até batismo, descia as águas e tudo nessa época. E minha esposa continuou temente ao Senhor. Ela continuou buscando, visitando uma igreja, visitando outra, até que também ela, pela força minha força de puxar ela para o mundo, ela parou um pouco de frequentar, mas muito temorosa, com muito temor ao Senhor. E aí, quando foi em 2017 para 2018, ela começou a frequentar uma célula, essa célula da pastora Adna, a célula das Pérolas, na época lá no Marve. Ela não ia para a igreja, mas ela ia para a célula. E ela começou a frequentar a célula. E foi o período mais desafiador do nosso casamento. E a gente chegou a ponto de quase divórcio. Foi a época que mais nosso casamento chegou à falência, na verdade. Não só o casamento, como minha relação com os filhos. Porque eu saía no domingo de casa, eu tinha um posto de combustível nessa época. O posto era 24 horas, eu trabalhava domingo a domingo, entre aspas. Muitas vezes eu mentia, dizendo que ia trabalhar, mas ia para um mundão, ia me prostituir, fazer o que não deveria fazer. E aí eu busquei minha esposa nesse momento, nesse período. Ela foi muito sábia, buscou algumas mulheres, a Lu mesmo orientou ela, algumas mulheres, e ela passou, minha esposa decidiu, passou quase um ano me orando e jejuando por mim e me consagrando ao Senhor. Todos os dias, 3 horas da manhã na madrugada, ela ia me ungir, mesmo com raiva, mesmo chateada. Eu com aquele fedor de álcool, tinha acabado de chegar há pouco tempo. Então, ela, quando foi para mim retornar aos pés do Senhor, já foi ela que me buscou. Foi ela, através de oração, através da busca dela. Isso é forte, né? É uma situação assim que... E quando eu vou ouvindo a sua história, eu vou imaginando, porque a nossa história é a história de alguém, né? O que a gente passou, alguém pode estar passando, né? Então, por isso é tão importante nós entendermos a nossa história e de onde saímos, para onde vamos, para que a gente possa entender dos outros. Então, eu posso imaginar que existem pessoas, homens ou mulheres, que possam estar passando por a mesma situação que você passou naquele tempo, né? E a gente vai ver, você foi, sua esposa depois foi. E aí você cai e ela continua cuidando desse processo todo, né? E é uma sabedoria muito grande, como você diz, ela foi sábia ainda aqui naquela situação. É muito diferente do que a gente vê hoje, né? Por exemplo, se você vai perguntar para alguém com a ideia de mundo hoje, com a ideia de empoderamento, de tal, a pessoa vai de cara dizer assim, nada, deixa ele. Então, tinha pessoas que chegavam para ela, que não tinha temor do Senhor, não tinha sabedoria, falavam assim para ela, vai, segue ele, para onde ele for, aí por bar, por boteco, segue ele, esteja junto com ele, vai, onde seja besta não, faça a mesma coisa que ele está fazendo, sai com suas amigas. Muitos conselhos ela ouviu assim, só que bom que ela procurou as pessoas certas para se aconselhar, a multidão de conselheiras certas, que essas conselheiras foi que orientou ela como fazer. E foi através disso, para você ter ideia, eu chegava 1h da manhã, meia-noite, e chegava em casa provocando, causando discórdia, briga. E ela acabava cedendo também. Aí chegou um momento que ela, através dessa multidão de conselheiras, ela começou a ser sábia e não mais bater de frente. Tinha vezes que ela chegava, ainda preparava janta para mim, com o maior amor, o maior carinho, mesmo sentindo raiva, às vezes, mesmo sendo contrariada, mas ela fazia isso. E ainda assim ia me consagrar ao Senhor, me ungir. Aí, como foi minha volta? Eu acho que minha volta foi mais forte do que a minha conversão. O meu retorno. O meu retorno foi mais forte. Foi início de 2019. Começou no final de 2018. De que forma? Ela, como já fazia parte da célula, das Pérolas, ela chegou para mim e pediu autorização no final de dezembro de 2018 para fazer uma confraternização lá em casa, que eles estavam sem lugar, sem espaço. Falou, hoje por mim pode fazer. Só não conte comigo que eu não vou para esse negócio, não. Não, só estou pedindo sua autorização. Eu falei, pode, por mim. É que vai vir os maridos, os filhos. Eu falei, tranquilo. Me arrumei todo e tal. E aí fui para um boteco. Quando eu cheguei no bar, pedi uma cerveja. Eu coloquei a cerveja no copo. Naquele momento o Espírito Santo de Deus falou comigo. Na hora que eu estava levantando o copo à boca. Eu estava levando esse copo à boca, o Espírito Santo de Deus falou. Claro, eu ouvi a voz do Espírito Santo naquele momento. Tinha muito tempo que eu não tinha escutado mais. E falou assim, o que é que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Seu lugar é lá, com sua família, me adorando, me buscando. Aqui não é seu lugar. Comecei a chorar. Muito tempo que eu não lembrava quando é que eu tinha chorado.
Eu nem lembrava como era chorar mais. Eu me quebrantei e comecei a chorar. Fui, paguei a cerveja, entrei no carro e comecei a chorar. Chorar sem parar. Aí eu busquei, me conti, liguei para ela. Muito orgulhoso ainda, né? Muito orgulhoso. Liguei para ela, ei, e aí? Dá tempo ainda de eu ir para esse negócio aí? Claro, dá. Pode vir, o pessoal tá chegando. E eu fui. Quando chegou lá, a palavra foi toda voltada para mim. Toda voltada para mim. O Senhor falou claramente no coração. Ali deu início da minha conversão, minha volta. Meu retorno ao Senhor. Okay. E aí eu vim com muita força, né? Muita vontade, muita sede. A partir daí eu ia para a chácara, passava a semana inteira indo para a chácara, orando, jejuando, buscando o Senhor sozinho durante a semana. E aí começou a busca. Eu fiz escola de líder, fiz encontro. O que tinha na igreja para fazer eu fiz, participava. E foi bênção, assim, sabe, o retorno. E aí veio o processo. Início de 2019, como eu vim falando, eu acabei, quando eu me perdi em 2018, acabei tendo um relacionamento com a amante. Comecei a ficar mais tempo com a amante do que com minha família. Eu buscava ela às 6 horas da manhã, levava para o posto, ela só voltava à noite comigo. Era o que mais passava tempo, isso quase todos os dias, praticamente todos os dias, durante o ano de 2018. E quando minha esposa começou a orar, antes disso, antes de dezembro, antes desse momento, eu já tinha terminado com a amante, porque eu já não queria mais. Sabe, algo que eu senti foi... Sim. E hoje eu entendo que era fruto de oração da minha esposa. E por ter me afastado e não querer mais, ela começou a perturbar. Mandar mensagem no Facebook, indireta para minha esposa, no Instagram. Minha esposa começou a desconfiar. E aí, num dia do culto, que a gente foi para a igreja e tal, minha esposa estava desconfiando, me chamou para conversar, e aí foi o momento que eu confessei tudo. Tudo, até os detalhes. Perguntei ela, até os detalhes, se você quiser, eu vou te falar hoje. E a ministração tinha falado sobre o mar de esquecimento. Confesse seus pecados, joga no mar de esquecimento e não volta mais a pescar. Tinha sido essa a ministração. E eu falei, o que você quiser saber hoje, eu vou te contar. Mas amanhã não me pergunte mais nada. Porque o Senhor está me libertando, o Senhor está me perdoando. E vai ser jogado no mar de esquecimento. A partir de amanhã, o que você me perguntar, eu não respondo mais sobre isso. Mas o que você quiser saber agora, eu vou te contar. Você sabe como é mulher, né? Mulher quer saber de tudo, todos os detalhes. E eu falei tudo. E começou um processo. E não foi fácil. Um processo onde minha esposa teve que ser tratada para conseguir liberar o perdão. Porque para ela era muito desafiador. Ainda mais porque ela largou a família, largou tudo, com 3 meses de namoro, e veio encarar aqui. Saí da casa dos pais dela e a gente veio direto para Luiz Eduardo. E a gente vinha ainda, ela na época, o que eu tinha era débito, mais 100 mil reais em débito, em 2006. E ela veio, encarou, passou necessidade comigo, muita necessidade, de quase passar fome, das vezes da gente ter que dormir, às vezes não, muitas vezes tem que dormir na rua, em calçada, porque a gente era camelô, vendia roupa, não tinha condições de pagar um hotel, dormia em cima de barraca. Então o que ela mais falava comigo era o seguinte: a única coisa que eu lhe peço, não me traia. E eu vacilei. Eu vacilei nesse momento com ela. Para ela foi desafiador, foi quase um ano. Muito, assim, eu sou muito grato pelo MAV, a igreja onde me acolheu, os apóstolos, sempre tinha gabinete com o apóstolo Aide, o apóstolo Vitor. Tinha momentos de minha esposa estar muito irada, sabe? Do nada a gente estava bem, do nada ela ficar irada, e eu chegar, não aguento mais isso. Eu chegar, ligar para os apóstolos, a gente marcar gabinete, eu chegar, apóstolo, não estou mais aguentando isso. E a apóstola chegar e me confrontar, falar, como é a conversa, rapaz? Você não está aguentando? Quem não era para estar aguentando é ela, e ela está aguentando, rapaz? E não sei o que, você não vai desistir. E me botar no eixo. E eu saí dali e falei, caralho. Então, assim, a gente precisa realmente de pessoas que nos confrontem. A gente precisa de pessoas que falam o que tem que ser falado. Você trouxe um ponto interessante aí. A sua história é uma história realmente, e é uma história que a gente vê repetir. É uma história... E o homem em si, a questão dele é que, de repente, ele se vê vítima. Verdade. O homem, ele apronta, vamos usar a sua situação, a sua história, e de repente ele tenta contornar a situação de forma que ele é a vítima agora. Que ele melhorou, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele mudou, e agora ele é a vítima. Só que a gente, é que você falou, vem um processo. E não é vítima. Vítima é quem sofreu a situação. No caso, sua mulher era a vítima. Né? E ela estava num processo de perdão, e você como homem. Então o homem ele tem a tendência a suportar pouco.
né? Ele tem um pouquinho ali. Tanto que a gente tem hoje estatísticas que dizem que cerca de 80% dos homens abandonam as esposas quando elas têm câncer, por exemplo, porque ele não aguenta. 80% dos homens abandonam a família que tem um filho com aspecto autista. Por quê? Por causa da pressão ali. Ele não aguenta, ele se torna a vítima da situação toda. E esse é um problema sério. Você tocou em um ponto, que é o ponto. Então, cara, você tem uma experiência. Homens vão ouvir o que a gente está falando, passando pela situação. Fala direto para os homens, assim, o que ele precisa. Ele não pode desistir. O que eu vou dizer porque é que ele não pode desistir? Ele tem que entender que esse fardo é dele, ele tem que carregar a responsabilidade dele. O homem precisa primeiro buscar autorresponsabilidade. É um ponto-chave que o homem precisa buscar. Naquela época não tinha sabedoria, foi preciso ser confrontado. Então a gente precisa também estar aberto ao confronto, à mudança. E vendo isso que você está falando, o homem tem se perdido na sua identidade. O homem tem se perdido. Sim. O homem foi feito para suportar a pressão. Beleza, as pesquisas estão dizendo isso. Mas está fora do princípio o que os homens estão fazendo hoje. Fora da palavra. Porque o homem foi feito para ser forte, o homem foi feito para ser o líder, para dar o direcionamento para a família, para a esposa, para os filhos. Ele foi feito para suportar a pressão. A mulher não. A mulher foi feita para ser auxiliadora, a estar do lado do homem, auxiliando ele. E recentemente eu fui muito confrontado. Depois de tudo isso, eu busquei de verdade resgatar meu casamento, resgatar meu relacionamento com meus filhos, de ser ativo, de querer transbordar, que eu também entendi, quando a gente passou esse processo, eu entendi que esse processo não era em vão, não era à toa, não era só para haver cura na minha família, era para transbordar em outras famílias. Hoje eu e minha esposa temos uma célula que nós lideramos, casais. Nós agora estamos num treinamento chama Casados para Sempre. É um treinamento que foi fundado nos Estados Unidos através dos pastores americanos. Tem aqui no Brasil também, que são 14 módulos. Hoje a gente dá esse treinamento. Hoje a gente tem transbordado na vida de outros casais, através daquilo que Deus fez na nossa vida. Que é curado, você ajuda a curar. Isso, quando a gente é curado, a gente consegue, né? Curado cura. Então, recente, eu tive uma experiência que eu ainda percebi o tanto que eu falhava como homem, como sacerdote. Eu pedi perdão à minha esposa, chamei ela, fiz um ato assim com ela, falei, amor, senta aqui. Ela sentou na cadeira, comecei a lavar os pés dela, lavei mais com água que com água, porque veio uma consciência que ela ainda estava levando um fardo, que era meu, que a mulher não suporta. Muitas vezes a gente passava por desafio em casa, e amor, intercede aí, ora aí pelos meninos, e amor, vai lá ungir os meninos, vai lá. Eu achava que a mulher era intercessora, que é a mulher que sempre está orando, mas hoje tem sido assim. Tem desvirtuado. Hoje tem sido todo assim. O processo até cultural, né? A gente está dentro de uma sociedade que com essa cultura woke, com essa cultura que desvirtua aquilo que Deus criou, né? E uma delas é o homem, é essa razão que o homem tem de colocar a responsabilidade dele. E se ele tiver, ele não coloca só para a esposa, ele coloca para a esposa, para o filho, para o sogro, para a sogra. Quem ele puder colocar a responsabilidade, ele coloca. Se você permitir e eu puder falar de onde eu fui ministrado dessa forma. Não, fica tranquilo. Foi nos Legendários. Quando eu subi o topo no Legendário, muita gente foi ministrada em relação à família, em relação à paternidade, a muita situação. No meu caso, eu fui ministrado como homem, como sacerdote, que eu não estava ainda me posicionando. Eu fui criado com minha avó. Eu quero tocar nesse assunto contigo sobre a criação. Eu fui criado, Salles, com minha avó. Meu pai e minha mãe divorciaram quando eu tinha 3 anos de idade. Eu já era de costume ficar na casa dos meus avós, que era minha mãe nova, primeiro filho. Meu avô apegou muito a mim, mas minha avó. E eu acabei sendo criado por minha avó e por minha mãe. Minha mãe sempre muito presente, sempre muito, muito perto. Sempre estava junto. Era minha avó e minha mãe. Então, como eu fui criado por mulheres, ainda mais por vó, eu tenho um amigo que me fala o seguinte: Maurílio apanhava era de pantufa, moço. Olha pra isso. A vozinha dele leva o leite na cama. Isso não é mentira não, viu? Logo quando eu casei com ela, que eu vim embora pra cá, minha avó veio na primeira visita à nossa casa. Minha avó foi levar o leitinho na escola na minha cama. Minha esposa ficou escandalizada. É humilhante. Minha esposa ficou escandalizada. É o que você tem muito mais. Você merece muito mais do que você tem hoje. E ela ainda levou uma bronca da minha avó. Minha avó, que você não faz isso todo dia pra ele, não? Tipo, é tão comum. Que você tem que trazer o leitinho de Maurílio. Olha pra isso, o nível da forma que fui criado. Salles, se eu pegasse um resfriado,
eu ficasse um pouquinho febril, qualquer besteirinha, era motivo de eu não ir para a escola, de não ir para a aula, de ficar acamado. E eu me tornei um homem dessa forma. Qualquer gripezinha, qualquer resfriado, amor, não vou trabalhar não tô legal, faz um chazinho aí, ficava acamado, e ali ia trabalhar, e ali eu ficava. E é interessante, quando você se entrega uma gripe, um resfriado, você só piora. Só piora. E eu saí do legendário, meu amigo, com quase 40 graus. Eu fui provado. Quase 40 graus, fiquei de 2 a 3 dias com essa febre. Quase 40 graus, peguei infecção e tal. E aí eu não dormi à noite, minha esposa viu, do domingo para segunda, quando eu cheguei, não dormi à noite. Passei a noite toda com calafrio. E na hora de levantar, ela ia levantar, porque ela que levantava, cuidar dos meninos e tal. Eu falei, não, pode deixar, pá, eu vou levantar. Eu com febre, ela, não, pode deixar, fica dormindo, dorme um pouquinho. Você dormiu, tá? Fui com febre, cuidei dos meninos, ajeitei os meninos tudo. Primeiro eu ajoelhei, que eu não tinha hábito de ajoelhar para orar. E orar de qualquer maneira. Nesse momento, eu ajoelhei de lá para cá, não fico um dia. Primeira coisa que eu faço depois que eu desci o top, é me ajoelhar na minha cama, entregar meu dia ao Senhor e orar a Ele. E depois, aí cuidei dos meninos, levei para a escola, fui para a empresa, ainda ministrei uma palavra na empresa. Passei o dia com febre, outra noite, aí foi quando no terceiro dia, eu chamei os legendários, tinha ido para uma rede de mulheres na igreja, ia ter um evento, eu chamei os legendários para ir lá em casa para orar, que eu não estava aguentando, quase 40 graus de febre. E aí a gente orou e tal, houve cura. E eu confessei a eles quem era o Maurílio. Foi a febre mais alta que eu tive na minha vida. Quem era o Maurílio antes do top? Qualquer febrezinha, qualquer resfriado me parava. E aí o que é que eu quero falar sobre isso? Lá eu fui muito ministrado em relação ao homem. Que quem tinha que educar meus filhos era eu. Eu achava que eu era provedor, que eu tinha que prover. Amor, aí a primeira coisa que eu fiz quando eu me converti foi, amor, fecha a loja. Uma loja, você conheceu a loja, uma loja de quase 16 anos, aqui em Barreiras, uma loja bem consolidada, no auge. A gente fechou a loja, eu falei, fecha a loja, pode deixar comigo, que agora eu vou prover. Eu quero que você cuide do nosso maior patrimônio, que é nossos filhos. Ela resistiu um pouco até que ela cedeu, a gente fechou a loja. E eu achava que o meu papel era prover. Aí, para ensinar tarefa aos meninos, para educar os meninos, se os meninos estivessem fazendo algo de errado, eu sempre colocava ela para tomar a frente. E lá eu aprendi. Quem tem que dar direção é o pai. Sim, e você falou um ponto, eu quero voltar no ponto da questão da criação, mas nós costumamos entender essa provisão, o homem ele tem já faz parte dele essa ideia de prover. É estranho você encontrar um homem que não tem a ideia de prover, porque Sim. essa já faz parte do homem. Sim. Só que a provisão, ela não é no que você tem, é no que falta. Né? A gente precisa entender que a provisão, por exemplo, você trabalha, você é um grande empresário, você tem dinheiro, então você provê muito bem, mas isso é o que você tem de sobra. A provisão do homem para a esposa e para os filhos é no que falta. Então, se você trabalha muito e falta tempo para ficar em casa, então a sua provisão deve ser na falta. É na presença, é no amor, é no ficar junto, é no cuidar, é no educar. Isso é o que falta. Então você é provedor no que falta e não no que sobra. Porque é muito fácil para nós prover naquilo que sobra. Verdade. Interessante. Entendeu? Gostei. É muito fácil prover no que sobra. Então nós vamos ver os homens assim, mas eu trabalho. Sim, mas você trabalha, mas está faltando coisa. Que a sua sobra não consegue. A sua provisão é ali. Então você acaba sendo o cara que está provendo de forma errada, né? Você é um provedor e provê de forma errada. Mas eu vou deixar faltar? Não, você não vai deixar faltar. Porque você também não pode deixar faltar o alimento e faltar as outras coisas. Mas você também é uma plataforma para a sua família. Ou seja, de uma plataforma você lança. Então como é que você vai lançar o seu filho, sendo que ele não tem a plataforma que é você? E essa plataforma é o que eu quero trazer para a criação, né? Então eu ia te perguntar, cara, como é que você foi criado para chegar nesse ponto? Porque tem uma dificuldade, né? Quando a gente como nós somos criados, tem uma dificuldade na nossa formação, né? Como um homem integral, principalmente se não for cristão, aí é mais difícil ainda. E aí você já me falou, fui criado pela minha avó e pela minha mãe, então você teve uma questão de paternidade ali, né? Tive, fortíssimo. O único homem ali presente era meu avô, porém ele passava a semana inteira trabalhando, dificilmente a gente via ele, até final de semana ele trabalhava.
O outro homem era o padrasto, que não era modelo de homem, que era minha mãe, que até as roupas dele minha mãe pagava para lavar, porque minha mãe trabalhava, provia, fazia tudo. Um gigolô, como fala a palavra certa. E eu não tinha um modelo legal de homem. Então, realmente, eu não tive um modelo, eu não fui ensinado a ser aquele homem. Então, assim, quem foi me forjando foi o Espírito Santo de Deus, através da minha conversão. Porque ele não tive um modelo, foi o modelo do Espírito Santo de Deus, aos poucos foi me convencendo a me tornar o homem que eu estou me tornando e ainda continuo. Continua, porque é um processo, você vai sendo forjado pela palavra. Agora, recente, como eu ia falando, descendo do top legendário, o que eu fui ministrado agora e aprendi é como ser um sacerdote, é entender que é o sacerdote que dá o direcionamento, não é só a provisão, é o que falta, como você fala, muitas vezes, o que é que os filhos hoje estão se perdendo? Falta um direcionamento do pai. Falta direcionamento. De um caminho, de ouvir, de escutar, filho, é por aqui, o caminho é esse. Tem momentos lá em casa que a gente teve guerra espiritual. Antes era minha esposa que comprava essas guerras, era que energia, que orava, que jejuava. Hoje eu entendo, amor, deixa comigo. Eu sei que é o meu dever. É o dever do homem. É o dever do homem. Dando um exemplo, que a responsabilidade é do homem. Adão e Eva, no momento do fruto, claro, a Eva comeu primeiro, depois entregou a Adão. Naquele momento Deus chamou quem para a responsabilidade? Adão. Deus chamou ele para a responsabilidade. Outro exemplo, eu não me lembro direito o nome do rei, que era o esposo da Jezabel, Acabe. Rei Acabe. Olha o que rei Acabe fez. Rei Acabe desejou a vinha, que estava ao seu lado, uma vinha muito linda, ele desejou, quis comprar a vinha, a pessoa lá não aceitou, porque ele disse, não, isso é herança do meu pai, Deus me livre de te vender isso. Não vou te vender. O cara, um rei, ficou emburrado, virou a cara para a parede e não quis nem comer, nem jantar. Não é. Não. Aí a esposa chegou, o que é, menino? Eu me vi naquilo ali. Um homem, mas com uma mentalidade de menino, identidade de menino. Identidade de menino. Hoje é o que mais está tendo. É homem com identidade de menino. Deixando de assumir seu papel de sacerdote. Porque ele é um rei. O cara fez o quê? Botou a carinha, tô com raivinha, botou a cara virar a parede, não vou comer não. Jezabel chegou. Oxe, o que é que tu tem? Por que tu não quer comer? Não, eu não lembro também o nome do vizinho. Eu também não lembro o nome do vizinho dele, não. Então assim, chegou, não, fulano não quis me vender a vinha não. Falou isso. Tá? Tá bom. Se preocupa não, você é rei. Eu vou lhe dar a vinha. Ela contrata 2 homens. Faz algo injustamente para que aquele homem seja apedrejado, acusa ele injustamente, ele é apedrejado, é morto, e ela chega lá, toma vinha. Deus usou o profeta para vir atrás dela. Quem matou, quem mandou matar praticamente foi ela, né? Sim. Mas Deus, quando manda o profeta a quem? Para ele. Falou, ei, você matou um inocente. E aí Deus termina toda a geração dele, né, naquele momento. Mas Deus não chamou a mulher, chamou ele, porque a responsabilidade era dele. Ele poderia ter resolvido isso, a responsabilidade era dele. Ela fez o que fez porque ela pegou um fardo, algo que não era dela, para resolver. E muitas vezes as mulheres hoje acabam ferindo outras mulheres porque elas estão sobrecarregadas, elas estão carregando um fardo que não é dela. Que não é dela, a responsabilidade que não é dela, não tem divisão nos filhos, sabe? E por quê? Porque não tem alguém que cuide dela, né? Que ajude-a nesse processo todo, né? Deixa a responsabilidade toda sobre ela. A gente vai ter muito isso hoje, por exemplo. A grande responsabilidade dos homens que deixam as mulheres, separam, deixam com a criança pequena, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Estou pagando uma pensão, como se aquilo resolvesse. Não, a provisão não é no que você tem, é no que falta. Então, você, ao mesmo tempo, tipo assim, você, o que eu chamo de pai de Instagram, tem um monte de pai de Instagram, tira foto do Instagram, posta a coisa mais linda do mundo, mas na verdade não é aquilo. Então a gente precisa realmente chamar o homem à responsabilidade dele. Confrontá-lo, que é um ser que não gosta de confronto, chama homem. Não gosta de ser, que diz que ele está errado, se chama homem. Só que, na verdade, se você não confrontar isso aqui... Eu chamo de pisar no pescoço. Pisar no pescoço? Eu falo que se não pisar no pescoço, não funciona. Gostei. Vamos falar agora pisar no pescoço. Eu chamo de pisar no pescoço. Se não pisar no pescoço, não funciona. Verdade. Não funciona. É por isso que a questão da paternidade ela é tão importante. A gente fala, não, uma criança não precisa de um pai. Senão a referência, ele vai ter uma referência. E a referência dele vai ser outra pessoa. Aí você vai ver que vamos pegar a sua história.
você ia repetir nos seus filhos a mesma coisa que você viveu. Porque você estava lá dentro de casa, mas você estava ausente. Não estava presente, né? Porque é tão a orfandade de pai presente é pior do que uma orfandade de pai ausente. Verdade. Porque ela é muito pior. Então, o que nós temos hoje é uma sociedade de órfãos de pai presente. Você fala, mas vocês falam, às vezes falam, fala muito de homem, né? Tá falando só do cara, só do homem e a mulher. Tem nada a ver com ela. O nosso podcast aqui é só com homem. A gente só trabalha com homem. Cada um trata com o seu cada um, a né? A mulher foi criada na belezura, a mulher foi criada no conforto, no paraíso. Eu estava lendo Gênesis esses dias e tive a percepção, e lendo um livro também, e eu nunca tinha prestado atenção. E aí eu vi que o homem não foi criado no Jardim do Éden. Não, ele foi criado fora. Foi criado fora, foi criado nos cafundó, ninguém sabe nem como. O homem foi criado fora. Depois Deus fez o jardim e colocou o homem dentro. A mulher foi criada onde? Dentro do jardim. Não, e tem algo muito interessante nisso que você vai falando, que ele fala assim, que o homem, Deus quando criou o homem falou assim, ó, você, Rick Phillips, ele tem um livro chamado Homens de Verdade. É esse que eu tô lendo, eu acho. Eu acho que é esse. É da capa preta que tem o nome Não, assim. perdão, não é esse. Não. Não. Então, ele chama Homens de Verdade. É uma busca, um chamado à masculinidade. E aí ele fala sobre isso, ele fala que Deus criou o homem e diz assim, ó, você vai ficar aqui no jardim para guardar e proteger o jardim. Aí ele tem uma pergunta que ele fala assim, mas se não tinha pecado ainda, de que Deus pedia para guardar o jardim? Aí ele fala, então já existia algo que o homem precisava proteger e guardar. Então depois ele dá uma mulher, ele tem que proteger e guardar aquela mulher. Depois vem um filho, ele tem que proteger e guardar aquele filho. Vem um trabalho, você tem que proteger e guardar o seu trabalho. Então o homem, ele tem o chamado de guardar e proteger. Só que as duas coisas que mais são feridas hoje no homem se chama guardar e proteger aquilo que foi confiado a ele. Olha que loucura. Então, nós somos feridos na infância, e aí nós não fazemos aquilo que precisamos fazer na idade adulta. Você estava indo para um caminho que seus filhos iam ficar também com problema de paternidade, iam multiplicar na sua geração. Isso aconteceu comigo, foi a minha história também. Só que você falou uma coisa que também é a minha história, é a história de qualquer homem que quiser viver o chamado de Deus na sua masculinidade cristã ou a sua masculinidade no meio social, que é a transformação que Deus traz. É isso. Porque você pode não ter tido um pai, não ter sido criado pelo seu pai, mas pelo poder do Espírito Santo você entende o que é ser pai através de Deus. Essa transformação, como eu te falei, através do Espírito Santo de Deus, são pessoas, claro. O Senhor vai usar pessoas, métodos legendários foi uma ferramenta. O Mave, meus apóstolos, a pastora Adna, a apóstola aí de mesmo. E a sua apóstola, ela é muito forte em identidade, inclusive vai ter uma palestra dela aí, logo. E ela chama a atenção mesmo, né? Então, assim, ela é muito ministrada na parte de paternidade. E assim, eu fui muito ministrado naquele lugar. E é o Espírito Santo, claro, que convence o homem. O homem fala, a apóstola é um exemplo ministro, o apóstolo Vitor ministro, mas é o Espírito Santo de Deus que me convence. Que me convence. Me traz consciência e fala, isso aqui está errado, precisa ser mexido. Então, meus filhos eram órfãos de pai vivo, de pai dentro de casa. Presente. Pai presente, porque Paulo Eduardo me dava um trabalho, meu amigo, na escola. Era eu que ia buscar, quase todo dia a diretora ou a professora estava na porta. Ele chamando a atenção. Qual era a atenção que ele queria? Do pai. Do pai. E o pai no mundão. Aí, hoje, nosso filho, a gente muitas vezes é chamado para elogio. Mudou. Por quê? Porque quem mudou primeiro foi meu filho? Foi meu filho que mudou? Eu, a forma de eu agir com meu filho. Eu me tornei presente. Você me vê lá direto na escolinha do Flamengo, assistindo ele jogando, empolgado e tal. Então, assim, aonde eu fazia isso? Nem uma reunião de escola eu ia, meu amigo. Hoje eu faço questão. Eu vou, mesmo é o que ir, não vou. Antes era raro eu ir, só quando ela não podia ir, muitas vezes eu nem ia. Mas hoje, mesmo ela indo, eu também vou. Eu faço questão de estar presente. Essa presença traz uma segurança para o filho. Esse dia eu estava falando. E tem uma coisa que acontece muito em casamentos que estão em conflitos, que devia acontecer no seu. É a ameaça do divórcio. Todo dia você ameaça sair de casa. Agora, um pai e uma mãe falam isso, principalmente o pai. O pai é o que ameaça sair de casa, em sua grande maioria.
Imagine um filho todo e ouvir o pai dizer que ele vai sair de A casa. gente passou por isso, amigo. 2018. Imagina o coração dessa criança, como é que ele é 2018 a estruturado. 2019, a gente passou por isso. Foi forte. Eu tive uma discussão, a gente estava na chácara, eu e a gente teve uma discussão, e ali naquela discussão falou em ir embora. Ela falou em levar um dos meninos, não falou assim, falou, vou com os meninos, um deles entendeu assim, que só ia um. Eles estavam ouvindo tudo, pequenininho, um de 8 na época, eu acho que tinha 8, outro 6, e escutaram. E aí entre eles, ficou na cabeça deles que um ia ficar com o outro. De manhã cedo a gente estava no café da manhã, e os dois chegaram de mão dadas. E falou, vocês vão fazer isso com essas duas crianças? Desse jeito. Como assim? Vocês vão separar. Vão separar essas duas crianças. Um vai levar um, outro. Eu e minha esposa começamos a chorar. Foi muito forte aquilo, muito forte. Essas duas crianças chorando e falando de jeito, vamos fazer isso com essas duas crianças. E pra gente ali, a partir daquele momento, ajudou muito a gente tomar a decisão certa. A gente evitar até um momento de conflito na frente deles, a gente começou a ter sabedoria. E Deus foi curando, foi trazendo as pessoas certas, trazendo métodos, trazendo ferramentas. E glória a Deus por isso, porque eu acredito assim, tem situações na vida da gente que a gente passa por colher, porque a gente semeou e colheu. E tem situações que é para ser provado. Naquele período a gente estava passando, beleza, estava colhendo, eu estava colhendo o que eu semeei, eu tinha consciência disso. Mas ao mesmo tempo também eu acredito que eu estava sendo forjado, sendo provado, eu e minha amada esposa, porque ela não merecia aquilo. Ela estava sendo, principalmente ela, estava sendo forjada, sendo provada. Eu estava colhendo o que eu plantei. Eu estava colhendo o que eu semeei. E hoje eu entendo. A gente não está livre de passar provas, não. Não, a gente passa. E eu entendo. Opa, espera aí. Isso aqui é para mim aprender algo. Isso aqui é para mim ser forjado. Porque a gente tem 2 bornal. A gente escolhe. Um bornal tem a semente do bem e outro a semente do mal. Você escolhe qual a semente que você vai semear. Eu tenho buscado sabedoria para selecionar a semente do bornal do bem. Então, muitas vezes a gente passa por que eu estou passando por isso? Olha Jó. Jó é um homem justo e íntegro. Sim. Ele passou para ser provado e ele foi provado. Então, muitas vezes eu olho assim e falo, não, isso aqui é para ser provado. Eu fico me avaliando, qual foi onde eu dei brecha, onde eu vacilei, qual foi o momento que eu peguei a semente do bornal do mal, por que estou passando por isso? E aí eu entendo, o Senhor quer me forjar para algo que está vindo aí à frente. E Deus tem trazido famílias, o Senhor tem trazido pessoas com casamento já destruído, pessoas já dando entrada em divórcio, e tem trazido as nossas vidas, e a gente tem ministrado, e essas pessoas hoje estão com a família restaurada, casamento restaurado. Então hoje a gente entende por que a gente passou por tudo aquilo, e por que a gente ainda continua sendo provado. Sim. Porque para a gente, não é só para a gente, é para a gente também restaurar a vida de outras pessoas. Porque às vezes nós queremos ser a parte do processo para nós, mas é para o outro em si. Como que as famílias na Terra serão abençoadas? Através daquelas famílias que são abençoadas, né? Então, e a gente vê como uma sociedade como a nossa, com tanto problema, com tanta questão, com tanto tudo, a gente precisa ter uma luz. Nós precisamos buscar essa luz, nós precisamos ser esse referencial. Mas como que a gente vai aprender isso? A gente tem que aprender isso passando por aquilo, né? Aquilo que a gente passa, quando ele é transformado de forma, lapidado pelo poder do Espírito Santo, a gente vai poder ajudar outras pessoas, né? Ajudar outras pessoas, ganhar outras pessoas. É tudo para o reino, é tudo para que Jesus seja glorificado. E a gente consegue ver Jesus sendo glorificado através da sua vida, que você fala. Amém. Isso. Cara, e tem uma novidade aí, vocês estão com o Ministério de Homem? Conta aí pra nós. Rapaz, deu início lá, o Marvel, depois de 25 anos, levantou o Ministério de Homens de Aliança. Pensa, está sendo forte. O pastor Elias aí abraçou essa ideia, e o pastor Serrano, o apóstolo Vitor. A gente teve nossa primeira reunião de homens, eu acredito que deu em média 80 homens, muito bom mesmo. E assim, o apóstolo Vitor trouxe uma ministração maravilhosa mesmo, uma ministração forte e confrontadora para o homem se posicionar como sacerdote. Inclusive, esse exemplo que eu dei do rei Acabe
Foi ele que deu no dia da menstruação e aí ficou marcado. Falei, rapaz, eu era assim. Eu era assim, foi muito forte, muito forte. Então, assim, a rede de homens está se firmando na nossa igreja. Ah, maravilha, glória a Deus, cara. E a gente precisa, as igrejas estão precisando disso, os homens estão precisando disso. Se a gente analisar, for avaliar, quem é que tem assumido o papel nas igrejas? Qual a rede, que eu falo rede, é o ministério. Qual os ministérios está sendo mais forte dentro das igrejas? Das mulheres. As mulheres têm sido mais ativas, elas estão carregando uma responsabilidade que não é delas. E o segundo é o dos jovens, viu? Muitas vezes dos jovens também está sendo. Os jovens estão levando uma carga que não é deles. E os homens estão aonde aí? Tem igreja, muitas igrejas que não tem a rede de homens, outros se tem, está muito lá quietinha no canto. Então os homens precisam se levantar. Homens precisam vencer a guerra, e guerra se vence de joelho. Isso. Uma vez eu me lembro de eu ter falado numa reunião, né? Numa reunião sobre isso. Eu falei assim, que uma das coisas que não... Por exemplo, você trouxe o exemplo do revólver, que é a sua esposa armada com revólver. Mas uma coisa simples que a gente costuma falar nas reuniões, né? Eu participei de alguns movimentos de masculinidade, e ele fala o seguinte assim, homem, você não dorme do lado da parede. Aí eu falei, mas a mulher escolheu dormir do lado de fora da cama, e o homem dormiu do lado da parede, se a cama foi encostada na parede. Beleza, é uma escolha. Mas quando nós usamos um exemplo, nós queremos trazer uma realidade maior para isso. Então a realidade maior é que normalmente os homens se deitam do lado da parede, que é o lado mais seguro, e a mulher normalmente deita do lado de fora da cama. Por quê? Qual a ideia disso? É que ela estaria exposta e você estaria protegido. Então quando a gente fala homem não deita do lado da parede, a gente quer dizer o seguinte, não é a sua esposa que protege a casa, é você que deve ficar exposto. Outra coisa interessante, fez um barulho em casa, você vai ouvir várias histórias de homem dizer assim, fez um barulho lá na cozinha, vai lá ver o que é, amor. Era eu todo. Então, isso é comum. Glória a Deus, que o filho liberto. Mas o homem vai ver o barulho, ele vai expor, ele vai estar lá, ele vai proteger a sua família. Isso é o papel do homem. É do homem, porque ele guarda e protege o jardim. Esse é o papel está lá. Mas hoje nós vivemos uma sociedade de homens, mesmo que não sejam posicionados, eles são silenciosamente posicionados abaixo de um processo de militância. Por mais que ele esteja ali, ele é silenciosamente feminista, ele é silenciosamente de algum movimento desses. Por quê? Porque se posicionar como homem, dentro daquilo que Deus criou para ser, você tem que proteger. E muitas das vezes você dizer que vai ser proteger a sua família, você vai ser visto como um cara tóxico. Um cara que não dá espaço, que a sua mulher não é empoderada porque ela é dependente. Então, coisas assim, o mundo... Então, você precisa se posicionar e precisa defender um posicionamento que você tem. Sim. Por isso que a gente fala, nós nos posicionamos na palavra de Deus. Por mais que as pessoas dizem, não, isso está errado, você é um dominador. Não, não é. A gente não quer dominar, a gente quer proteger, na verdade. O que você vai viver é a proteção e não o domínio. Então, não tem como. Nós vamos viver isso, vai ser oposto àquilo que o mundo diz que você deve viver. E o homem que está interessado em aprender mais sobre isso, ser ministrado para ser um sacerdote, se posicionar realmente como homem, à base da palavra de Deus, à base dos princípios, fazer um convite a você, homem. Nós estamos subindo o monte todos os sábados, 5 horas da manhã. Pastores têm subido o monte junto com a gente, palavras e homens têm sido ministrados, homens têm sido levantados. A gente vê relatos das mulheres falando, meu marido, depois que começou a subir o monte com vocês, está um outro homem. Então, assim, eu estendo esse convite todo sábado, a gente se encontra 5 horas da manhã em frente àquela prefeitura nova, né, a Namorada da Lua, né, se não me engano. E aí a gente sobe um monte. E aí tá indo uma galera. Independente de que igreja é, se você é cristão, se você não é, se sinta convidado. Porque às vezes nós não estamos falando de masculinidade para você ser um homem cristão. A gente não está falando só disso, né? Não, a gente está falando de princípios. Posicionar-se como homem, independente de você ser cristão ou não. É isso mesmo. Né? Por quê? Porque é isso que vai trazer proteção para sua família. Você é exemplo, pô. É isso mesmo, sabe? A gente está contando a sua história aqui e a gente vai ver o tanto de mudança que houve. Criança brigava na escola, agora tá outra pessoa, ou seja, se posicionou, pô. São coisas muito simples que a gente precisa entender. Cara, olha só,
Cara, a gente podia conversar mais umas 2 horas aqui, né? Mas muito, Maurílio tem compromisso, viu, mas gente? tem muito o que falar ainda, tem muito o que falar. A gente vai fazendo sim, com certeza. Maurílio, você contou de mudança da sua família, do seu filho, mas com relação a propósito, a vida, a trabalho, como você vê tudo isso depois dessa mudança? Como você olhou para o trabalho agora? Como você olha para a questão do dinheiro? Como você olha para essa questão hoje? Hoje eu tenho mais um certo cuidado em relação a isso. Eu era irresponsável mesmo em relação a isso. Por que eu era irresponsável? Eu tratava a empresa como minha família. Como assim, como sua família? Eu tratava todos os meus colaboradores como amigão. Você conheceu lá, você via como era, amigão, tal, colocar. Não é que não possa ser amigo, claro, pode. Deve, né? Deve. Mas tratar como família, não deve. Eu tratava muito como família. É tanto que eu muitas vezes priorizava mais os colaboradores como uma família do que a minha própria família. Aí eu te pergunto, se você tratar a sua empresa como uma família, você consegue demitir sua mãe, assim, substituir sua mãe? Você consegue substituir sua mãe? Você vai conseguir substituir seu filho? Não. E eu tinha dificuldade em demitir, eu não sabia por quê. Tinha pessoas tóxicas no time, que não produzia, só prejudicava o time e eu não conseguia demitir. Porque eu fui entender que eu agia como família. E não era como um time. Porque quando você tem um time todo se posicionado, cada um no seu devido lugar, e todo mundo fazendo seu papel, em unidade, em comunhão ali, todo mundo engajado, vai ter vitória. Mas quando você vê que não está fazendo, vamos botar um time de futebol, se você colocar um cara que vai ficar escorando, não vai fazer, o próprio time pede para expulsar, pede o técnico, fulano, tira esse cara daqui, está atrapalhando o time. Não é assim? Uhum. O próprio time pede para tirar. E eu comecei a perder os bons. E comecei a perder dinheiro com isso. Porque os bons acabam ficando, eu vou ficar num lugar desse. O cara tá vendo fulano fazer de errado, tal. E aí eu não confrontava. Eu tinha dificuldade de confrontar. Então, assim, eu comecei a me posicionar. Porque é minha responsabilidade do sustento da minha família, do problema da minha família. Então, isso que eu estava fazendo, eu estava prejudicando a minha família. Então, hoje, realmente, eu estou estruturando minha empresa. Já tem tempo que eu estou estruturando a empresa, tanto a MDV Centro como a MDV Transporte. E tenho buscado pessoas comprometidas, tenho buscado levantar um time de campeão, de vencedor, esteja unido no mesmo propósito, na mesma visão e na mesma missão. Então, o recado que eu dou é isso, a gente precisa ter certo cuidado de agir com dinheiro, porque a gente precisa ser responsável. Porque é uma obrigação do homem prover o melhor para a sua família. É uma obrigação, isso é obrigação. Então, nós precisamos ser o provedor, então a gente precisa ter um certo cuidado. Eu estou falando de uma experiência como eu vivia em relação às minhas empresas. Como eu tratava minhas empresas, tratava como família. Hoje não. Hoje, realmente, eu estou trabalhando nessa cultura, tirando a cultura de uma empresa sendo família para uma empresa seja um time de vencedor. E a gente entende que não tem como você ter 2 deuses. Sim. Você vai amar um e vai odiar o outro, vai odiar os 2 de repente, né? Assim também é família. Se você tem uma empresa, você tinha a sua empresa como sua família, você amava mais do que a outra. Sim. Porque aquilo ali era o que você... Então, e por mais que você... E outra, você pode se sentir falho naquele ponto e tentar substituir no outro. Por quê? Porque em um lugar você manda e no outro você teria que se entregar, né? Então, é mais fácil o quê? Então, a gente vê muitos homens hoje que têm feito isso que você acabou de falar. Tem pego a família, colocado em segundo plano e a empresa em primeiro. Verdade. E eu tenho uma frase que diz: não vale a pena você ter sucesso se você perdeu sua família. Não vale a pena. Nada vale a pena. Nada. Família é o primeiro ministério. Isso. Dê um conselho aí, lance algo para os homens que vão te ouvir. Então, homens, se permitam, quebrem o orgulho, se permitam a ser confrontados, a ser mudados. Convido o Espírito Santo de Deus para que possa trazer clareza daquilo que precisa mudança. E esteja sempre buscando conhecimento. Conhecimento, meu amigo, é muito bom. Conhecimento é libertador. Então, busca conhecimento, busca ler livros. Então, cuidado com o que os seus olhos veem, seus ouvidos escutam. Cuidado das mesas onde você senta.
Então busca ter esse critério em relação às mesas que você sente. Nossos olhos e ouvidos são portais. Então tudo aquilo que nossos olhos e ouvidos, nosso cérebro capta, vai pensamento. Pensamento gera emoção. E emoção geram crenças que é autorrealizável. Então assim, tudo aquilo que você começa a pensar e sentir vai acontecer. Então a gente precisa ter certo cuidado. Então o conselho que eu dou é buscar conhecimento e buscar estar nas mesas certas. Maravilha! Cara, vai chegar a gente vai ter que terminar isso aqui, porque realmente existe um tempo para todas as coisas embaixo dos céus. Existe um tempo de juntar pedra, um tempo de jogar pedra. Agora é o nosso tempo de encerrar, beleza? Maurílio, cara, muito bom ter você aqui. Cara, eu fico grato no meu coração que a gente conseguiu gravar hoje. Já tinha um tempo. E que bom retornar com um Homem Sem História com você. Obrigado, viu? Obrigado muito pela bom. Oportunidade, uma honra estar aqui com vocês. Eu já conheço os meninos, conheço a esposa, Verdade. e te conheço, então é uma família que realmente apostólica, como a gente chama, que é uma família que veio para abençoar outras famílias, assim como é o propósito Amém. de Deus em Abraão e depois se cumpre em Jesus, que as nossas famílias sejam apostólicas sobre a terra. E eu vejo que a sua família é uma família apostólica sobre a terra e que o Senhor sempre fortaleça o seu coração para que você possa continuar nesse propósito. Amém. Quando precisar vir, gratidão. pode vir. Quero vir, Viu? mais vezes. Vamos gravar mais, vamos produzir algumas coisas juntos aí. Sim. Depois eu quero te falar sobre o projeto. Projeto maravilhoso, o Clube A Forja. Se liga que tem esse QR Code que está aqui em cima. Você acessa e se liga no conteúdo que a gente vai produzir. Logo, homens, façam parte do Clube A Forja. Depois eu quero te chamar para gravar uma aula para o Clube A Forja também. Maravilha. E é um convite que eu já te estendo já hoje. Passei. Maravilha. Obrigado. Valeu, que Deus te abençoe, amém. Viu? Obrigado. Manda um recado para a família aí. Família linda, gratidão, você é meu amor, o maior presente que Deus me deu. A palavra de Deus diz que a mulher que o Senhor presenteia, que é um presente, né? A mulher virtuosa é um presente de Deus. E você é essa mulher virtuosa, essa mulher sábia. E graças ao bom Deus por ter você na minha vida. E meus lindos filhos, te amo demais. Maravilha, brigadão. Compartilha esse podcast, compartilha, assista de novo se você quiser, entre em contato com o Maurílio, entre em contato comigo, com a nossa rede, vai ter o podcast, vai ter o Instagram dele aqui embaixo, você pode entrar em contato com ele. Essa história é uma história que pode ser minha, que pode ser sua, pode ser uma história de qualquer pessoa que você conheça, então não deixe que as pessoas passem por isso sozinho, viu? Homens, se posicionem como homens. Valeu, um abraço. Valeu, irmão. Obrigado. Deus te abençoe, cara. Amém.